Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 2, onde nós vamos tratar a lição que traz como tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe que traz como tema central a parábola do bom semeador está em Marcos capítulo 4, versículo de 3 ao 20. No versículo 20, o texto está também no nosso textuário, Mateus capítulo 13, versículo 23, mas o que foi semeado em boa semente é o que ouve a palavra e compreende a palavra, e dá fruto, um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Amados irmãos, hoje nós vamos tratar da primeira parábola que a nossa lição vai mencionar como a parábola do bom semeador. Nós sabemos que Deus fez todas as coisas, criou o homem, colocou no jardim do Éden, dentro da natureza, da produção que Deus fez no jardim do Éden, todas as árvores produziam 100%. É natural que uma árvore produza a toda a sua força, a toda a sua fortaleza, sem nenhum problema, de contradição alguma, de nenhuma negatividade, que essas árvores produzam 100%. Então, a produção máxima, com a bênção de Deus, é 100%. Por isso que, no final, diz que uma produziu 100, outra 60 e outra 30. Este é o grande mistério da parábola do bom semeador, onde nós vamos revelar aquilo que Jesus nos explica dentro do texto e o que está escrito em toda a Bíblia a respeito da boa semente e da boa terra. Nós sabemos que quando Deus criou o homem foi criado para ser o regente dessa parte aqui, porque o reino de Deus é um reino céu e terra. Então, o reino de Deus é completo. Não é só a terra, não é só o céu. Não são só os homens, mas são os céus e a terra, os anjos e os homens, como o maior regente de todo o universo, o nosso próprio Deus. Com isso, nós vemos que quando Deus criou o homem, e depois do pecado, a terra perdeu a sua força, conforme diz lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 10, primeiramente quando Caim assassina seu irmão Abel. Então, a primeira coisa que acontece é o sangue de Abel sendo derramado na terra. Uma coisa que nunca havia acontecido na face da terra. Deus fez o solo da terra para receber semente. Desta forma, a maldição da terra e de Caim estava ali por causa do pecado. Veja o que diz mais a respeito disso quando nós lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 12. Caim foi maldito. E diz mais, a terra não dará mais a sua força. Então está escrito que a terra não dará mais 100%. A terra não pode mais produzir toda a sua força. Então nós podemos ver, de acordo com o textuário, Mateus 13, 23, e também Marcos capítulo 4, versículo 20, a terra, ela tem 3 forças, 3 marchas, 30, 60 e 100. Por que 30? Por que 60 e por que 100? Vamos explicar. Então a bênção de Deus é que todas as árvores produzam 100%. Essa é a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na direção de Deus, na obediência a Deus, na perseverança, na fé, na doutrina, na palavra, Deus nos abençoa com 100%.
Isso nós podemos ver quando Isaque, filho de Abraão, foi habitar nas terras de Gerar. Com isso nós observamos que a bênção de Deus estava ali com Isaque, estava no homem. E diz a Bíblia que quando Isaque semeou na terra de Gerar, conforme diz Gênesis 26, versículos 6 e 11. Está escrito que Isaque, no mesmo ano, quando semeou a sua semente, ele produziu 100 medidas. Esta é a bênção de Deus para com o homem obediente e perseverante na sua fé. 100%. Agora nós vamos ver o que diz a nossa leitura bíblica em classe, quando diz que o semeador saiu a semear. Diz que, vejamos no versículo de número 4, que quando ele semeou, uma parte da semente caiu junto ao pé do caminho. Então começamos a aula mostrando os tipos de terreno que são comparados com o coração humano. Tem uma semente. Qual é o mistério da semente? Aqui é o reino. Estou falando reino terreno. Porque no reino celestial, a semente estava aqui, Estou falando de Jesus. Estou falando da palavra. Estou falando de João 1:1. Estou falando de João 1:18. Diz que o verbo estava no seio do Pai. Estou falando do verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João 1:1, João 1:18. Então, o verbo, a palavra, a semente, Gênesis 3:15, estava com Deus. Então, a semente estava aqui no coração de Deus. Então, ela veio para cá, Se lembra? Que a mulher concebeu e deu à luz um filho. Então, nós podemos ver que na terra, nós temos, de acordo com a lição, 4 tipos de corações que são na parábola usado um modelo terreno de terra, de solo, para explicar como está a situação de cada coração. Então, o primeiro terreno, vejamos, olha aqui, irmão, a semente, uma parte veio para cá, outra parte veio para cá, outra parte veio para cá e outra parte veio para cá. Então fez a cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do reino, que é por parábola. Então, na primeira vinda, quando Jesus foi enviado à terra, nós vemos na sua primeira vinda que Jesus veio como o evangelista e depois passou para a igreja a função de evangelizador. Todo evangelista pode pregar, mas também pode ensinar. Jesus ensinava e pregava, pregava e ensinava. Esse negócio de que as pessoas, não, o meu dom é só para ensino, o meu dom é só para pregar. Não existe isso. Você pode ter o dom de pregar e de ensinar. Basta procurar exercer, porque Jesus era mestre, doutor, mas também pregava e também ensinava. Jesus se sentava na beira do mar, ali onde o seu púlpito era o próprio barco, e uma grande multidão ficava de pé, e Jesus sentado. Do contrário de hoje, a multidão sentada e o pregador em pé. Com isso nós podemos observar que a semente ia para todos os lados. Olha o primeiro tipo de terreno, pé do caminho, um terreno duro, um terreno onde passa cavalo, pessoas, totalmente endurecido, pisado. A Bíblia diz que a semente chegou aqui no pé do caminho e ela foi comida de aves. Meus irmãos, a primeira explicação é que esse pé do caminho representa, se lembra? Para que eles escutem e não entendam. Então, esses aqui ouviram, mas eles não creram. Entendeu o mistério? Qual é o mistério aqui? É que na produção do coração, se eles não creram, embora tenham ouvido, porque os outros todos vão receber. O que é isso? Todos vão crer.
Os outros todos vão crer. Só esses vão ouvir, mas vai ser a semente, vai ser comida. A semente não vai ser germinada. A semente não vai entrar no solo. Então ela não entra no coração. Então aqui não houve nem produção, nem nasceu nada. Então menos 100%. Então não houve produção. Diferente, da boa terra que nós vamos estudar. Que boa terra é essa? É aquela que produziu, nós vamos estudar, no máximo 100%. Então, meus irmãos, nós vemos que o primeiro tipo de terreno é o pé do caminho. As pessoas ouviram, mas a palavra chegou, não entrou, e assim ficou, aonde? Ficou aqui, por fora, porque é um coração insensível, um coração incrédulo, vamos direto, um coração blasfemo, um coração condenado. Então, Deus não tem prazer, meus irmãos. Ora, se Deus disse o seguinte, Jesus disse, evangelize nas casas, mas aquela casa que não vos receber, não vos tiver a paz, bata a poeira do sapato e vá embora. Então, se ele nos ensina isso, é porque tem pessoas que não estão nem aí para o evangelho, meus irmãos. O evangelho não pode ser dado às pessoas que estão de fora, conforme diz o texto. Essas pessoas do pé do caminho estavam de fora. Jesus, ao pregar aos fariseus, são estes fariseus que estavam no pé do caminho. Eram eles que estavam blasfemando. Não todos, mas alguns dentre eles eram blasfemos. Com isso, meus amados irmãos, a semente passou a ser comida de aves. Isto representa Satanás tirando a semente do coração. As aves representam Satanás. E a comida representa Satanás arrebatando do coração deles a palavra. Vejamos mais uma coisa aqui, Depois da semente ser lançada, aqui foi o primeiro coração, o primeiro terreno. E agora nós temos o segundo terreno, o segundo coração, porque a semente agora vem para cá, uma parte da semente. E esta semente, ela vem para, qual é a parte? Onde tem pedra, pedregoso. Nós vemos que a semente caiu aonde havia pedra. E diz a Bíblia que nasceu. Então nós vamos ver, meus irmãos, as razões e o porquê do mistério, do 30, do 60 e do 100, que está na nossa leitura bíblica em classe, no último versículo 20, mas também está na nossa, também está aqui no nosso textuário, Mateus 13, 23. Glória a Deus. Então, meus amados, vejamos. Glória a Deus. Então, essa aqui, dos pedregais, houve uma aceitação. Só que nessa aceitação, aí vai dizer que aceitou com alegria, porém veio o sol, aí não teve raiz, beleza. Aí o que é que vai dizer? Quais são os inimigos daqui, Eu tenho inimigos aqui, nesse terreno. Também eu tenho um inimigo do pé do caminho aqui, Qual é o inimigo aqui? O diabo, Satanás, os demônios, certo? Por quê? Porque as obras do diabo, segundo Coríntios 4:4, é cegar o entendimento dos incrédulos, para que não compreenda as verdades da palavra de Deus. Então, com isso, o diabo cega todo o entendimento dos incrédulos para não ser salvo. Vocês observam que no tempo antediluviano, aquele povo é o tipo do coração do pé do caminho, porque estava endurecido e enraizado, o endurecimento através da insensibilidade, da gordura. Na Bíblia, originalmente, está escrito gordura, que representa incredulidade, insensibilidade. Então, o povo antediluviano, o que foi que aconteceu? Eles pereceram, porque o Espírito Santo veio, mas eles rejeitaram o Espírito Santo. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Com isso, meus amados irmãos, houve o dilúvio. Então, nós vemos que Noé, ele veio exatamente o pregoeiro da justiça no tempo do dilúvio. Todos estavam no pé do caminho. Eles ouviram,
mas não creram. Então, Satanás arrebatou, e com isso houve o juízo do dilúvio. Assim acontece com todos aqueles que estão no pé do caminho. Qual é o inimigo do terreno, do pé do caminho? O diabo, representado nas aves, que arrebata. Então, já o segundo terreno, que tem pedra, certo? Que tem pouca terra, pouca umidade, porque a pedra, ela aquece, a pedra fica quente. Então, quem está faltando abundância de terra para uma produção de um 100% aqui, que é o máximo, eu preciso de raízes profundas. Então, eu preciso aqui, de raízes profundas. Por quê? Porque ela vai vir aqui até onde estão as águas. Com isso, a planta vai produzir fruto. Tá certo? Então, eu preciso de raízes para alcançar as águas que estão embaixo. Se não tiver raiz, os pedregulhos, as pedras vão sufocar, a planta vai secar, porque o sol vai aparecer e vai secar a planta por causa de falta de raiz, por causa que a pedra não deixou. Com isso, meus irmãos, quem tem um bom terreno, uma boa terra, o que é que acontece? Ele não teme o calor do sol, porque tem raízes profundas. Então, com isso, ele tem umidade. E a umidade representa o discipulado, a doutrina, a palavra, o ensino, mergulhando nas Escrituras, sempre servindo a Deus, deixando as coisas do mundo de lado, fazendo a vontade de Deus. Com isso, a boa terra tem uma produção máxima de 100%. Então, meus irmãos, nós podemos ver no segundo aqui, coração de pedra. Tem pedra e tem terra. Mas só o que vai acontecer é que os inimigos desse coração, olha aí os inimigos: tentação, perseguição e angústia. Tentação, perseguição, está no texto, viu? E angústia. A palavra angústia é boria, que quer dizer sem saída. Significa que a pessoa está... A palavra angústia representa a pessoa que está na incredulidade. Por isso que ela entra na angústia. Está entendendo? Por causa da pedra. Então representa também incredulidade. Quem está na angústia é porque ainda não está 100%. Vejamos. Então eu tenho 30 e tenho 60. Olha o mistério aqui da parábola. Se essa aceitou aqui, mas tem problema com tentação, com perseguição e com angústia, incredulidade, que faz parte da angústia, o que é que vai acontecer? É que as pedras, fazer aqui a ligação, 1 por 60. Esse aqui, coração boa terra, 1 por 100. Presta atenção aqui. Por que 1 por 100? Porque o máximo da terra, o máximo 100. Lembra de Isaac? Certo? Então, eu tenho 30, tenho 60 e tenho 100. Então, os terrenos infrutíferos que não produziu 100% são esses aqui, Um produziu 30, não está escrito? Um produziu 60, não está escrito? E outro não produziu 100, porque esse aqui estava com a bênção de Deus. A bênção estava nele. Não tinha angústia que derrotasse, não tinha perseguição que derrotasse, não tinha tentação que derrotasse, não tinha diabo que derrotasse. É esse o sentido da parábola. Mas as pessoas que vivem, mesmo dentro da igreja, não creio o que ele diz, eu não creio nisso, então tem pedra. Eu não creio na palavra, eu não creio desse jeito, tem pedra. Então, o que é que vai acontecer? Uma tentação veio e derruba, uma perseguição veio e derruba. Meu irmão, a angústia veio e derruba. Meu irmão, o coração humano é frágil. Vocês observam que no tempo de Jesus, os discípulos não entendiam certas parábolas. Então, nem mesmo João Batista escapou da fragilidade do coração, porque está escrito que enganoso é o coração. Mesmo Jesus sendo anunciado por João Batista, porque João Batista foi o precursor, aquele que veio anunciar Jesus, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que houve a perseguição e prenderam João,
Qual foi o problema que ele passou na sua perseguição em prisão? Ele mandou avisar, perguntar se Jesus era realmente era o Cristo ou esperamos outro. Ou seja, incredulidade naquela parte. Meu irmão, ninguém escapa. É difícil os momentos da tentação, da angústia, da perseguição. Com isso, é necessário o quê? Humildade. O que é humildade? Discipulado, ensino, andar com o mestre. Para quê? Para atingir os 100%. Isto fala de perseverança. Isto fala de estar na bênção de Deus. Então, o próximo, 3. 1, 2, 3. Esse aqui é o espinhoso, de espinhos. Então, meus irmãos, nós vemos que tudo isso aqui pode ser vencido. Esse aqui não. Tá certo? A palavra não entrou. Presta atenção que foi comida a semente. Então, isso aqui nem nasceu, viu? Então, nós estamos no segundo que recebeu com alegria, produziu 60, mas ficou aqui, menos 40. Por que menos 40? Porque 60 para chegar a 100, 40. Então, a pessoa, mesmo na tentação, mesmo na perseguição, na angústia, ela tinha que procurar vencer até ser abençoado com a produção de 100. Veja aqui, meus irmãos, ele está na infrutificação de 40. Então ele precisa receber a bênção de Deus, continuar crente, vencendo as batalhas, porque como é que vence? Escola bíblica dominical, culto de doutrina, oração, jejum, glória a Deus, sempre vencendo as batalhas até chegar no 100%. Isso aqui é o reino de Deus. Ele é produção e não é competição. Não, é produzir. É os irmãos ajudar uns aos outros, até que haja maturidade, até que o Espírito Santo o ajude na sua plenitude da regeneração, recuperar as partes que estão perdidas. Isso aqui foi perdido, viu, irmãos? Isso aqui, é o dos espinhos, o espinho está devendo aqui, quem está nesse problema aqui de espinho, está devendo na sua produção 70. Então, a sua perda é maior do que a de pedra. Porque a perda, quem está nesse problema de espinho, é 70. Por quê? Porque aqui é só 40. Porque ele estava com 60 na sua produção. E agora, ele está na perda de 70. Já o pé do caminho, perdeu tudo, porque nem a palavra aceitou. Então foi perda total. Glória a Deus, foi perda total. Então, meus amados irmãos, quando trata do terreno que produziu 30, 60 e 90, está me referindo aos 3 aqui. Esse aqui é o resultado dos 3. Por quê? Porque o pé do caminho estava na negatividade de 100% perdido. Era para ele ter recebido e ter caminhado para vir aos 100%. Então, o de coração de pedra, mas que recebeu, mas teve os problemas deles, na sua caminhada, alguns perecem, mas outros continuam, eles procuram o quê? A palavra, através da doutrina, do ensinamento, e procura completar os 100% na sua caminhada cristã. Isso aqui é a vida cristã, irmãos. A vida cristã, quando ela produz 60, é porque está na decadência, na deficiência, na sua frutificação espiritual. Olha os problemas que ela tem: tentação, perseguição, angústia e incredulidade. Então, meus irmãos, isso aqui é muito forte. Por quê?
Porque é uma revelação que está dentro da parábola do bom semeador, aonde tem 30, 60 e 100, e que muitas das vezes a gente lê e passa por cima, e nem sabe o porquê, nem a razão do que está escrito. Se está escrito, tem a sua razão. E a hermenêutica, que é a arte de pregar, de ensinar, ela explica as razões do que está escrito. Então, é importante estudar, e todo texto tem o seu contexto, e tudo que está escrito tem o seu porquê e o seu sentido. Por quê? Porque não é bem-aventurado aquele que não procura, porque nunca vai achar. Ele só é bem-aventurado quando ele procura, estuda e tem aptidão para buscar a palavra e encontrar. Lembra das 10 dracmas? Tem que procurar até encontrar. Então, meus amados irmãos, vamos continuar aqui? Isso. Então, os vilões do coração pedregoso são tentações, perseguições, angústia e incredulidade em momentos difíceis da sua vida. Com isso, como é que vence aqui? Fé. Então, nós temos que vencer esse coração cheio de pedra com fé. Entende? Então, o de espinho, para nós encerrar. O de espinho, ele nasce, cresce, mas ele é sufocado. Os espinhos não deixam a luz chegar, porque os espinhos crescem mais do que a própria planta, do que a própria árvore, com isso impedindo a luz do sol, prejudicando os frutos. Olha como é a perda dos espinhos. Aí diz a Bíblia, meus irmãos, que quem está nessa situação dos espinhos, a produção está lá embaixo, 30, 1 por 30. Por quê? Porque ele precisa recuperar 70. Olha como é maior do que o de pedra. Por quê? Porque o problema aqui, meus irmãos, é a avareza. A avareza. Se o diabo, nós temos aqui os seus problemas que são grandes, o de pedra também é grande. Mas a avareza é um dos piores inimigos. Esses são os vilões do problema da terra, do solo que tem espinho, aonde a semente caiu, foi aceita, mas teve problema na sua produtividade. Então precisa recuperar essa parte aqui, que foi perdida, porque na bênção é 100%. Esta é a bênção completa. Então está na perda aqui, de 70%. Entende? Então, qual é o problema, o vilão dos espinhos? O coração foi assaltado por causa das riquezas, que as pessoas querem ser ricos, então perde o tempo procurando riqueza e esquece da sua vida espiritual, só produz 30, era para produzir 100. Então há um problema aqui. Então lá vai os problemas, os cuidados desse mundo, as riquezas, a ansiedade, a avareza, tudo isso tem assaltado o coração espinhoso, os prazeres deste mundo, os cuidados deste mundo. Então, como é que vence isso aqui, meus irmãos? Se este aqui é fé, para a avareza se vence com generosidade, certo? Se vence com generosidade. Com isso nós observamos que tem como ajeitar esse coração pedregoso, tem como ajeitar esse coração de espinho. Nada aqui está perdido. Às vezes a gente pensa que o coração que está escrito que foi de pedra, a gente pensa que também foi condenado. Mas ele está na produção de 60, na perda de 40. Ele precisa frutificar. Com isso precisa de fé. Glória a Deus. O de espinho, o coração espinhoso, que está cheio de espinho, os cuidados desse mundo, a avareza, procurando ser rico e perdendo tempo com os prazeres deste mundo, com as coisas desse mundo, ele fica na perda de 70. Com isso,
É mais difícil aqui, viu, irmãos? A perda é maior. Ele vai ter que ser generoso. Se lembra? O jovem rico? Jesus diz, vai e vende tudo. E o jovem abaixou a cabeça e foi e achou muito difícil. Jesus disse, não é impossível, mas difícil. Não é impossível. Quão difícil é para os que procuram riqueza, entrar no reino dos céus. Meus irmãos, Jesus sabia que a boa terra representa os filhos de Abraão. Porque quando Jesus se encontrou com Zaqueu, ele disse assim, este também é filho de Abraão. E Abraão gerou Isaque. E Isaque foi quem semeou em Gerar. E a terra produziu 100%. Com isso, vamos ser como crente Abraão, como Isaque. Com isso, nós observamos, quando nós somos perseverantes, é aqui a razão da bênção dos 100%. A perseverança. Perseverar até o fim. Ser crente, fiel até a morte. Então, nós temos a bênção de Deus, que é 100%. Meus irmãos, queremos agradecer de coração. E, desde já, dizer que estamos felizes em passar todo o nosso conteúdo e ainda tem mais. Só que esse mais a gente reserva para os nossos alunos que estão conosco, unido ao projeto de ajudar a esse canal com uma oferta voluntária. Então, se você quiser e desejar continuar com estas revelações, com estas aulas, nós enviamos umas aulas extras desse trimestre, que são 13 aulas extras, para o seu e-mail ou para o seu zap. Você pode assistir através de um link que a gente envia, porque nós gravamos as aulas e enviamos para o Google Drive e pegamos o link e enviamos para seu e-mail ou para o seu zap. Com isso, você assiste às nossas aulas extras. Existe muito mais revelação que já foi estudado e vamos gravar agora, depois dessa aula, e vamos, a partir de amanhã, já enviar esse vídeo para você. São 13 aulas, só precisa fazer uma única doação voluntária e abençoe esse canal e também seja abençoado. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Amém.